dar início então à nossa segunda parte. O professor Dalcio hoje ele está em viagem e nós vamos dar continuidade ao nosso tema de gestão de inovação. Na semana anterior, diga. Onde vai estar o sinal da imagem? Você vê? Isso. Ficou mais bonito? Então tá bom. Obrigado. Vamos dar continuidade então aos temas que foram iniciados pelo professor Dalcio na semana anterior, onde ele tratou com vocês a parte de conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Depois ele tratou os tipos de inovação com diversos exemplos. Depois ele apresentou os modelos de inovação e o processo de gestão de inovação, uma visão geral. A nossa ideia hoje é mostrar as etapas do processo de gestão de inovação, como que a empresa gerencia numa maneira processual, sistemática dentro da empresa. Vamos apresentar as principais práticas que estão disponíveis numa literatura da Comunidade Europeia, que é o Thema Guide, e também as principais práticas de estímulo. É importante aqui a gente diferenciar, inclusive, as práticas de apoio ao processo inovador e as práticas que estimulam o ambiente de inovação. E vamos apresentar também os indicadores, como que você avalia, faz um diagnóstico da empresa, como que o Brasil está fazendo esse diagnóstico das empresas no aspecto inovação. E é a questão de atitude e comprometimento, que é um elemento para nós fundamental em termos de garantir a inovação nas empresas. Vamos começar então. Bom, primeiro, processo de gestão de inovação. Uma coisa que nós temos defendido sistematicamente nas empresas é de que o processo tem que ser o mais sistematizado e contínuo. Inclusive, dias atrás, nós estávamos ainda lendo um artigo onde comentava de que só criatividade para você poder inovar na empresa não é suficiente. Eu preciso ter um processo sistemático. E isso tem sido defendido cada vez mais por autores, consultores, pesquisadores no tema. Ou seja, para que a empresa possa inovar sistematicamente e de forma contínua, ela precisa ter um processo sistematizado que lhe dê apoio para tal. O processo nosso de referência é aquele que o professor Dalcio já apresentou 15 dias atrás, que tem cinco etapas principais. Uma etapa de levantamento, que é de onde, após a etapa de levantamento, eu vou ter um conjunto de ideias possíveis, de oportunidades de inovação que a empresa pode implementar, que a organização pode implementar. Depois nós temos que passar por uma etapa de seleção, ao final da qual eu tenho as oportunidades, uma ou mais escolhidas, e além disso também a estratégia definida da empresa. Uma etapa de definição de recursos, que é onde eu vou ter uma clareza maior de onde eu vou buscar os recursos. E aí, não somente recursos financeiros. Normalmente o pessoal pensa, não, para inovar eu vou precisar de recursos financeiros exclusivamente. Não, o financeiro é um dos elementos e a gente vai observar os outros também hoje. Depois, uma etapa de implementação, que é onde a organização vai desenvolver efetivamente um projeto, e esse projeto vai permitir que ela implemente essa inovação, ou na empresa, ou se for um produto ou serviço, implementar para o mercado. E a quinta etapa nossa é a etapa de aprendizagem, que para nós, principalmente da área de educação, é o ponto fundamental. Nessa etapa de aprendizagem, o que nós mais queremos é que a empresa ou a organização aprenda a inovar. E por que para nós é importante que ela aprenda a inovar? Para evitar que ela fique muitas vezes refém de uma atividade externa de consultoria ou de um atendimento de um agente externo à organização. Então, para nós é importante que ela aprenda realmente. E esse aprendizado é a nossa última etapa, embora ela fique na etapa 5, mas na realidade ela pode ocorrer o aprendizado ao longo de qualquer uma das 4 etapas anteriores. E para que esse processo seja garantido, sistemático, contínuo na empresa, é importante alguns elementos básicos. O primeiro deles, criatividade. Então eu preciso de criatividade para poder a empresa inovar, gerar ideias. Eu preciso de um processo interno de comunicação adequado. Eu preciso capacitar. E o nosso próprio trabalho aqui com vocês, é exatamente esse, ou seja, estamos capacitando servidores da Universidade Tecnológica para tratar o tema de inovação. E na medida em que nós teremos pessoas capacitadas nos diferentes campi, nós poderemos atender as empresas da região, fazendo com que essas empresas sejam mais inovadoras. E, logicamente, uma parte de reconhecimento e recompensa. Tudo isso embasado em comprometimento e atitude. Nós temos observado que, da mesma maneira que nos modelos anteriores da qualidade, se nós não tivermos um comprometimento e uma atitude proativa do empresário,
do gerente maior, gerente sênior, tá? Em prol da inovação, a chance de se implantar um processo sistemático na organização, ele acaba diminuindo substancialmente. Então é extremamente importante comprometimento e atitude. Em primeiro lugar, do dono da empresa ou do gerente maior da organização, né? E, logicamente, na sequência, ele conseguindo esse comprometimento dos seus colaboradores. Na primeira etapa, que é a etapa a etapa nossa aqui de levantamento, a ideia nessa etapa de levantamento é que uma pessoa, um grupo de pessoas da organização estarão antenadas e buscando de forma sistemática oportunidades. Então, é aquele momento no qual as pessoas vão estar buscando identificar, observando a concorrência, observando informativos, jornais, documentos, revistas, e nós da área acadêmica, principalmente, observando os nossos periódicos e literatura disponível, é onde nós vamos estar buscando as oportunidades, ou seja, ideias. E nós queremos que as pessoas busquem muitas ideias. Quando você tem dentro da empresa um espírito, que a gente chama de espírito inovador, uma cultura inovadora, fica muito mais fácil para que as pessoas no seu dia a dia, elas comecem a observar, mesmo sem ela estar sendo demandada diretamente para isso, ela comece a observar oportunidades. Então é a pessoa que trabalha numa organização, por exemplo, nós aqui na Universidade Tecnológica, e nós vamos visitar uma outra organização e estaremos antenados direto, observando quais são as oportunidades de inovação, de serviços principalmente, que nós estamos observando nessa concorrência ou nesse parceiro e que nós podemos trazer para ser implementado dentro da nossa universidade. Quando nós temos essa cultura inovadora, essa etapa de levantamento ela ocorre quase que de forma contínua dentro da empresa. Só que mesmo que ela ocorra de forma contínua, é importante que a empresa estabeleça um momento, né, onde, olha, vamos agora fazer um corte, e vamos fazer, levantar todas as ideias possíveis sobre, por exemplo, um determinado tema. Por exemplo, dentro da Universidade Tecnológica, nós podemos fazer uma atividade desse tipo, de levantamento, uma etapa dessas, onde eu deixaria um prazo, por exemplo, para uma equipe de pessoas, para elas fazerem visitas, para elas fazerem os workshops, para elas assistirem vídeos, filmes, etc. Para quê? Para que no retorno delas, eu as reunisse de preferência e nós fizéssemos um levantamento, um brainstorming geral para identificar quais foram todas as ideias que essas pessoas tiveram. Para essa etapa de levantamento, de geração de ideias, nós vamos ter um módulo, que é o módulo 2, que vai trabalhar especificamente de geração e seleção de ideias. Então, observe que o módulo 2 nosso, ele contribui diretamente com esta etapa aqui, que é a nossa etapa de levantamento. Então, esta etapa, o principal dela é levantar e organizar o conjunto de ideias que podem me gerar novos produtos, novos serviços em função do que está ocorrendo no mercado. Mesmo nós, enquanto Universidade Tecnológica, e muitas vezes nós nos sentimos sem muita concorrência, não é o que a gente tem observado aí no dia a dia. Ou seja, as universidades privadas estão cada vez se preparando mais, as faculdades privadas se preparando, o próprio ensino à distância ele está vindo com uma força muito grande. Então, essa é a nossa concorrência que nós temos que estar atentos no mercado. Então, essas mudanças que estão ocorrendo nesse ambiente externo à organização, competitivo ou não, no nosso caso, é que nós vamos estar sempre atentos e buscando ali ideias para gerarmos novas oportunidades. Depois que eu levantei todas essas ideias, que eu as registrei, importantíssimo escrever. Então, por exemplo, às vezes o pessoal nas empresas, onde as visita, o pessoal diz, poxa, mas como é que o meu colaborador vai anotar uma ideia? E hoje você pode ter, algumas empresas fazem isso, elas entregam, a organização entrega um bloquinho, tá, de anote suas ideias. Então a pessoa sempre tem aquele bloquinho em cima da mesa e na medida que ele vai tendo alguma sacada, um insight, ele vai lá e anota. Porque se não escrever, vocês devem ter percebido isso já no dia a dia de vocês, não escreveu, não anotou, você acaba perdendo a ideia e depois acaba perdendo a oportunidade. Eu, por exemplo, uso bastante o meu celular. Meu celular tem uma função gravação, pintou uma ideia em algum momento, a exceção, logicamente, que seja no trânsito, mas pintou uma ideia, surgiu alguma oportunidade, eu já paro, gravo e depois, com mais calma, eu vou depurar aquela ideia para ver em que tipo de serviço ou produto eu posso vir a transformar. Então, é importante que as pessoas tenham esse hábito de registrar as oportunidades que elas vão percebendo no seu dia a dia. A segunda grande etapa, depois que eu fiz todo esse brainstorming e levantamento de ideias, onde brainstorming é uma das minhas técnicas para levantar as ideias, nós vamos ter que selecionar. Por quê?
independente se a Dilma está cortando ou não cortando os nossos recursos, aí agora ela ela está nos trazendo a oportunidade de sermos mais criativos. Tá? Então não vamos ver a Dilma aí como uma ameaça do governo federal, do tipo, estão cortando as nossas passagens diárias. Vamos fazer disso uma oportunidade e transformar em benefícios para a instituição. Então, como nós temos muitas vezes na organização uma quantidade enorme de ideias que surgem, e como nós hoje não temos recurso para implementá-las no todo, nós vamos ter que selecionar. Vamos ter que escolher algumas delas. E é nesse ponto que entra essa etapa nossa fundamental de seleção. A etapa de seleção, ela nos ajuda a selecionar uma ou mais oportunidades de inovação, fazendo uma análise bastante criteriosa. Ou seja, eu vou avaliar junto com o meu grupo todas as oportunidades que foram apresentadas e vou fazer esta análise e selecionar uma, duas, três. E na preferência em que eu selecioná-las, já em ordem de prioridade. A mais importante, a segunda mais importante e assim por diante. Agora, como é que eu faço a seleção? Não é eu só junto o pessoal numa sala e começo a fazer e começamos a discutir. Não, nós temos que ter alguns critérios. E aqui, neste slide, alguns exemplos de critérios. Eu posso optar, por exemplo, em o quanto esta oportunidade ou essas oportunidades que estão disponíveis contribuem para reduzir os custos do processo interno à organização. Por exemplo, na semana passada, nas discussões nossas no chat, uma das discussões foi a questão de gestão eletrônica de documentos na UTFPR. Nós podemos implementar isso enquanto uma grande inovação de processo dentro da universidade? Podemos. Mas na hora que eu vou implantar a gestão eletrônica de documentos, eu vou implantar um ambiente nosso totalmente automatizado para ensino à distância. Qual dos dois é o melhor? Em qual dos dois que eu devo investir? Qual que eu devo selecionar? É aí que entram os meus critérios. Por isso que esse critério, o primeiro deles como exemplo, é o quanto que aquelas oportunidades que estão sendo avaliadas vão contribuir na redução de custos de um determinado processo da minha organização. E aí você pode estabelecer notas baixo, médio e alto, fazer ali uma planilha e com isso gerar rapidamente uma planilha Excel de tomada de decisão. Um segundo exemplo poderia ser o quanto essas oportunidades, cada uma delas contribui com a redução de prazos. Eu lembro também que no chat surgiu o pessoal da secretaria comentando sobre a velocidade de atendimento dos nossos alunos. Então, qual dessas 5 ou 10 oportunidades que surgiram na minha reunião inicial de levantamento, quais delas mais contribuem com a redução de prazos de atendimento da documentação dos meus alunos? Então, pode ser um critério que me ajuda a estabelecer a prioridade. Além disso, um outro critério, aceitação pelo cliente, principalmente se for um produto, e aqui produto / serviço. Qual dessas oportunidades tem uma melhor aceitação ou potencial de aceitação pelo cliente? Um quarto exemplo de critério, tamanho do mercado atendido. Será que eu quero atender o mercado de Curitiba? Será que eu quero atender os alunos meus da região metropolitana? Eu quero atender o Paraná? Qual dessas oportunidades mais tem impacto em âmbito local e ou regional? E se eu precisar de financiamento? Qual dessas oportunidades que eu consigo mais recursos? E aqui recursos significa eu consigo recursos tanto do meu gerente, do meu diretor, como muitas vezes eu consegui recursos dos órgãos de fomento. Fundação Araucária, CNPq, FINEP, hoje mesmo BNDES, entre outros órgãos de apoio e fomento. Facilidade de desenvolver. Será que eu tenho gente na minha organização, no meu setor, para desenvolver essa oportunidade? Se for para implantar gestão eletrônica de documentos, será que eu consigo implantar? Eu tenho gente disponível na instituição? E não tendo gente na instituição, eu tenho condições de conseguir pessoas fora? Onde que eu vou conseguir pessoas fora? Quem são os possíveis consultores? Quem são as empresas que podem me fornecer software? Então, essa facilidade de desenvolvimento também é um critério importante, porque ela trabalha com a questão da viabilidade de execução de uma determinada oportunidade. E mais um exemplo de possível critério é a relação lucro-investimento. Embora nós, no ambiente da universidade, não tenhamos a questão lucro como um elemento principal, mas nós poderíamos trazer o seguinte, é aquela que vai trazer o maior benefício para a comunidade em função do investimento que nós estamos tomando naquele momento. Então, das oportunidades que eu levantei na etapa anterior,
qual delas, né, por exemplo, mais vai contribuir para o desenvolvimento social da comunidade, ou seja, os impactos sociais na comunidade externa à nossa instituição.